Não cometa esse erro quando você for tratar a alergia respiratória do seu filho ou do seu bebê. Se o seu filho tem frequentemente coriza, secreção nasal, nariz sempre fica tampado, dá sempre a sensação que ele está resfriado quando acorda ou quando vai deitar, ou até mesmo quando entra em contato com algum pó diferente, com um ácaro, com um cachorrinho ou um gato quando chegou em casa, ou até mesmo quando muda o tempo, estava frio agora fica calor, ou estava calor e agora ficou frio. Ou ainda, se o seu filho tosse quando acorda ou quando deita, quando brinca com os amigos, ele se cansa mais rápido, acorda à noite tossindo, já foi alguma vez no médico ou frequentemente isso acontece, vai no médico, vai no pronto-socorro e aí o médico fala, o pulmãozinho dele tá chiando. Muito provavelmente o seu filho tem rinite alérgica, que é quando o nariz tem alergia, ou ele tenha asma ou bronquite, ou bronquite asmática, como você preferir, que é quando acomete o pulmão. Então a gente diferencia em trato respiratório alto e trato respiratório baixo. O que fazer quando isso acontece? Então a gente tem a primeira coisa para fazer, então anota aí. Tire a exposição ambiental daquilo que está causando alergia. Então se é o pó, se é a poeira, se é o cachorrinho, se é o amaciante com cheiro diferente, se é o perfume, se é o sabonete. Doutora, eu não sei qual que é, tem tudo na minha casa, eu não consigo diferenciar o que está causando. Já faz tempo que ele tem isso, não foi nada que começou agora, então eu não sei o que está causando. Uma forma da gente diferenciar isso e definir é através de exames de sangue. Então a gente vê exatamente qual um possível ácaro ou um possível pólen ou o que está causando essa alergia. Às vezes isso nos atrapalha, porque a gente pede o exame de sangue e esse exame de sangue ele vem com um monte de possibilidades. A gente só vai definir se a criança realmente tem alergia àquele tipo de imunoglobulina que é o que a gente dosa no sangue específico, se a criança realmente tem alergia quando entra em contato com aquilo. Então, ou seja, a anamnese, a conversa com os pais, ela é de suma importância. Por isso que você precisa de ter alguém para te ajudar nisso, ok? Então, como melhorar o ambiente e tirar aquelas exposições que podem estar causando alergia no nosso filho? Então, tapetes não pode ter em casa, cortinas não podem ter em casa, tem que lavar a roupa de cama toda semana, troca a folha do travesseiro, troca o lençol. A casa, quando for limpar, nunca varra, passe um pano úmido, senão toda aquela poeira que está no chão vai ficar em toda a casa e a criança não vai melhorar. Se o tempo está muito seco, você pode ter um umidificador em casa. Cuidado que pode mofar a casa, então só liga ele durante a noite. Segundo passo, hidrate a mucosa. Então, toda criança precisa ter lavagem nasal, tá? E eu sempre oriento para meus pacientes a lavagem nasal com soro fisiológico através da seringa. E eu sei que muitos pais têm medo de fazer, então logo eu vou fazer um vídeo de como fazer isso. E qual que é a frequência que a gente vai fazer isso? O tempo todo. Tem crianças que precisam fazer lavagem nasal a cada 3 horas, 2 horas. Tem criança que é tudo bem só fazer de manhã e só fazer antes de deitar. Mas precisa hidratar essa mucosa, não só para deixar a mucosa hidratada, como também para limpar todo o trato respiratório. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a tossir quando deita. E por que isso acontece? Se a alergia está aqui no trato respiratório superior? Porque a secreção está parada aqui no nariz e quando a criança deita, a secreção vai lá na garganta e promove reflexo de tosse. Isso que às vezes tem criança que tem rinite alérgica, ou seja, alergia no nariz, e frequentemente quando deita tosse. Terceiro passo, tenha sempre um bom antialérgico na bolsa. Então, pode ser xarope, pode ser comprimido, depende da idade da sua criança, do seu filho. Mas tenha sempre um bom antialérgico, que esse remédio a gente vai usar no momento que a casa pegou fogo. Então a gente prepara o terreno, prepara a casa, prepara todo o ambiente, tira a exposição ambiental, que a gente chama, tabaco, se alguém em casa fuma. Tira tudo isso, tirou a cortina, tirou os tapetes, tirou bichinhos de pelúcia. E agora a gente vai ter que tratar o incêndio, pegou fogo. Agora a gente vai ter que usar o antialérgico,
certo? E agora vem os tratamentos específicos que podem ser feitos. Se é uma rinite alérgica, então a alergia do trato respiratório superior, a gente vai usar um bom corticóide nasal, é um spray que coloca no nariz, para prevenir as crises. Por isso que é importante ter uma avaliação prévia inicial, para a gente definir qual é o tipo de alergia, e tudo vai depender da frequência com que isso acontece. Tem crianças que têm a crise da alergia, né, a crise da rinite, a crise da asma, 1, 2, 3 vezes no ano. Tem criança que tem toda semana. Por isso que mais importante do que qualquer exame a ser feito é a conversa dos pais com o médico. Por isso que tem que ser uma consulta com tempo e os pais precisam ajudar a gente. Então, anote a frequência com que isso está acontecendo. Leve de verdade numa folha sulfite anotado. Olha, tal dia teve, entrou em contato com isso, entrou em contato com aquilo, tal dia não teve. O que a gente fez de diferente para a gente conseguir diagnosticar melhor? E agora, o mais importante de tudo, o que não fazer quando o seu filho tiver alergia? Anota aí, pega na folha, anota no celular, tá? Não cometa esse erro. Você já ouviu falar do Predsim, Prelone, prednisolona? Todos esses, eles são corticoides. Este remédio, ele não é para ser usado na alergia do seu filho, ok? Existe uma situação específica em que a gente vai usar, é que quando a criança tem asma e essa asma não está sendo tratada adequadamente, não está sendo usadas as medicações de prevenção e aí a criança entra em crise. Neste momento a gente precisa usar esse remédio, tá? Mas é só por 5 dias e depois vai guardar lá no fundo da gaveta ou vai jogar fora. Nunca usar por conta própria, tá bem? Corticóide, ele é um hormônio produzido pelo nosso próprio corpo. E se a gente dá esse hormônio via externa, né, por algum remédio, a gente para de produzir ele. E não podemos fazer isso, tá bem? Espero que tenham gostado da dica. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida e se você gostou, tá bem? Um beijo!